Sexto item da pauta, processo número 00058-524-342/2017-10. Assunto: edição de emenda ao Regulamento Brasileiro da Aviação Civil número 154. Diretor-relator, Ricardo Fenelon Júnior. Por favor, diretor, a leitura do relatório. Obrigado, boa tarde a todos. Trata-se de proposta de emenda ao Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, RBAC 154, com a revisão de requisitos de infraestrutura aeroportuária, especialmente para aeródromos de grande porte. O processo teve início após comunicação realizada pela Organização da Aviação Civil Internacional, OACI, em abril de 2017, com proposta de requisitos técnicos menos exigentes, principalmente no que se refere a larguras de pistas e de faixas de pistas. Em 31 de setembro de 2017, a Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária, CIA, por meio da nota técnica número 16, avaliou o estudo da proposta apresentada pela OACI e os impactos de sua incorporação ao Regulamento Brasileiro de Aviação Civil 154. O escopo principal é a alteração de parâmetros vigentes no anexo 14 à Convenção de Chicago, permitindo, entre outros casos, que aeronaves de código de referência 4 FOX, exemplos, Airbus 380, Boeing 747-800, possam operar em aeródromos de código 4 ECO. A OACI aponta a previsão de que 80% dos aeroportos de códigos Delta, ECO e FOX em 140 estados poderão se beneficiar com as mudanças. Nesse sentido, embora a OACI tenha previsto a implementação das mudanças para novembro de 2018, a CIA se antecipou e propôs a presente revisão normativa, tendo em vista a possibilidade de impactos em investimentos e projetos de ampliação de aeródromos. O Aerodrome Design and Operations Panel, ADOP, da OACI, dedicado ao tema, considerou que os requisitos de infraestrutura atualmente vigentes foram estabelecidos antes do advento das atuais aeronaves. À época da definição dos requisitos, nenhuma aeronave comercial código FOX estava em serviço. Assim, os pressupostos técnicos realizados foram extrapolativos e não baseados em dados e aeronaves existentes, e, recentemente, demonstraram-se superdimensionados. De maneira geral, a proposta da OACI se baseia na redefinição da metodologia do código de referência do aeródromo, que atualmente é definido pela conjunção da distância entre as rodas externas do trem de pouso principal com a envergadura da maior aeronave a operar no aeródromo. Com base no código de referência estipulado, são definidos os requisitos de infraestrutura aplicáveis ao aeródromo. Verificou-se que tal sistemática, em vigor há 34 anos, gera níveis de exigência acima dos mínimos necessários para a operação, ao usar o componente mais exigente do código para estabelecer os requisitos. Os estudos iniciais quanto às aeronaves código FOX previam desvios laterais em solo maiores do que os desvios efetivamente observados ao longo das operações. Com isso, verificou-se, entre outras conclusões, que certos requisitos poderiam ser revistos para permitir a operação de aeronaves de código 4 FOX em infraestruturas projetadas para o código 4 ECO. Em síntese, as alterações se referem a redefinição do código de referência, alteração de larguras de pista de pouso e decolagem, inclusão da recomendação de que pistas de código FOX sejam providas de acostamento, alteração das larguras de acostamento para pistas de pouso e decolagem, redução da exigência de resistência do pavimento de acostamento da pista de pouso e decolagem, inclusão de parâmetros para a superfície dos acostamentos de pista de pouso e decolagem, redução dos afastamentos entre a roda externa do trem de pouso e a borda da área de giro, redução da largura das faixas de pista, redução dos afastamentos entre a roda do trem de pouso e a borda da pista de táxi, redução de larguras de pista de táxi e suas faixas de pista,
redução da separação entre pistas de pouso e decolagem e pistas de táxi paralelas, redução das larguras de acostamento de pista de táxi. Atualmente, apenas alguns aeroportos como Guarulhos, Galeão e Curitiba possuem autorização para operar aeronaves código 4F, como espécie de operação especial das aeronaves Airbus 380 ou Boeing 747-800. A aprovação de tais operações ocorreu de modo excepcional, a partir da implantação de procedimentos operacionais com o fim de mitigar riscos envolvidos, tendo em vista os padrões hoje vigentes no RBAC 154. Com a implementação das alterações propostas, a partir da reavaliação das condições da infraestrutura dos aeródromos com a aeronave crítica 4 Eco, será possível a introdução de aeronaves como o A380 ou o Boeing 747-800 sem a necessidade de autorizações especiais. Nesse cenário, ressalta a CIA que a incorporação dos novos padrões da OASI permitirá eventual reavaliação de obras e investimentos programados em aeródromos. Nesse aspecto, destaca a CIA o impacto gerado por tal modificação normativa a exigências dos planos de exploração aeroportuária, que prevêem melhorias nas infraestruturas dos aeroportos concedidos. Diversas exigências dos atuais contratos poderão ser afetadas pelas presentes flexibilizações de requisitos, tais como retiradas de obstáculos de faixas de pista, alargamentos e construções de pistas, nivelamento de faixas preparadas, adequações de acostamentos e distâncias entre pistas. Nessa esteira, a CIA comunicou à SRA, Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos, acerca da proposta para avaliação quanto aos efetivos impactos gerados aos contratos de concessão. A SRA informou que as alterações poderão impor uma nova ótica à execução dos contratos e gerar processos de reequilíbrio econômico-financeiro em favor do poder concedente. Porém, ressaltou que essa avaliação deverá ser realizada em cada caso concreto, juntamente com a CIA. Em 8 de 8 de 2017, a CIA apresentou os estudos preliminares à diretoria colegiada da agência e, em seguida, elaborou a presente proposta de emenda ao RBAC 154. Em 30 de 8 de 2017, o processo foi encaminhado a essa diretoria, com proposta de instauração de audiência pública pelo prazo de 30 dias. Cabe destacar que, neste intervalo, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo da DSEA foi comunicado quanto à proposta. É o relatório. Diretores, alguma colocação? Nada? Por favor, diretor. A proposta pretende rever diversos requisitos de infraestrutura aeroportuária, especialmente com relação a larguras de pista e de faixas de pista de aeródromos de grande porte. A presente revisão parte de proposta apresentada pela OASI em abril do corrente ano, quando a referida organização previu a efetividade das alterações para novembro de 2018, com efeitos no volume 1 do anexo 14 à Convenção de Chicago e no painel de aeródromos. Considerando que a proposta da OASI visa flexibilizar requisitos de infraestrutura e permitir operações com aeronaves de maiores dimensões, foi apresentada a presente proposta de alteração normativa, observada a possibilidade de fomento à aviação brasileira e redução de custos. Nesse aspecto, há a previsão de implantação das modificações do RBAC 154 antes mesmo da data prevista pela OASI. Quanto aos requisitos atuais, estudos revelaram um significativo excesso em certas especificações, como, por exemplo, incrementos que são excessivos para a operação segura de aeronaves. Esse excesso dificulta a acomodação de aeronaves maiores e o aumento de tráfego nos aeródromos. Como as aeronaves modernas possuem sistemas que oferecem orientação muito precisa na aterrissagem, decolagem e taxiamento, é oportuno revisar os parâmetros relevantes com base nos dados de segurança disponíveis, de modo a garantir que os requisitos sejam baseados em informações confiáveis, comprováveis e testadas cientificamente. Considerando os estudos realizados ao longo dos anos, percebe-se que o impacto das mudanças para a segurança operacional é neutro, e para os aspectos de security não há impacto identificado. Quanto ao meio ambiente, o impacto é positivo, pois evita expansões ou realocações desnecessárias, possibilitando um uso mais eficiente da superfície terrestre, dependendo menos dos recursos naturais.
Ainda, há impactos positivos no uso das infraestruturas existentes, aumentando a capacidade e a eficiência, especialmente em aeródromos congestionados. A OASP prevê que 80% dos aeroportos dos códigos de operação Delta, Echo e Fox, em 140 estados, se beneficiariam dessas mudanças. Nesse aspecto, diversos aeródromos brasileiros de grande porte podem ser beneficiados. No cenário específico brasileiro, a incorporação dos novos padrões da OASP permitirá eventual reavaliação de diversos investimentos programados. No que tange ao uso de recursos, há uma diminuição geral de custos tanto pelo Estado quanto pela indústria e pelos operadores. A certificação dos aeródromos existentes de código ECO para o código FOX será mais fácil devido à redução de custos e à menor necessidade de estudos. Também poderão ser aceitas, com menor dificuldade, as operações de aeronaves código F nas infraestruturas hoje existentes. As companhias aéreas que não conseguem operar aeronaves de código FOX em certas rotas devido às restrições atuais poderão ter oportunidades de implantar sua frota sem maiores complicadores. Os custos anuais de manutenção também devem ser reduzidos com tais flexibilizações normativas. Conforme estudos apresentados pela OASI e análises realizadas pela Superintendência, conclui-se que é tecnicamente plausível a incorporação das alterações propostas pela OASI ao RBA 154, tendo em vista a garantia dos níveis de segurança operacional e a redução de custos para os diversos entes envolvidos. Por fim, em razão das alterações dos atos normativos em questão afetarem direitos de agentes econômicos e nos termos do artigo 27 da Lei 11.182/2005 e da Instrução Normativa ANAC número 18/2009, a proposta deverá ser submetida à audiência pública com vistas a viabilizar a ampla discussão da proposta normativa e a subsidiar o processo decisório da agência. Ante o exposto, voto favoravelmente à instalação de audiência pública para a proposta de alteração do RBA 154 pelo prazo de 30 dias. Determina a Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária CIA e a Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos SRA que, desde já, iniciem a averiguação precisa dos impactos para os aeroportos concedidos. Tal averiguação deve ser relatada quando da apreciação final da proposta de emenda após a audiência pública. Determinou ainda que a CIA realize as coordenações necessárias juntos ao DSEA, especialmente no que tange à interface entre o RBA 154 e a portaria número 957 GC3 do Comando da Aeronáutica. É como voto. Diretor Juliano. Acompanho o relator. Diretor Hélio. Eu acompanho o relator e gostaria de parabenizar a CIA pela tempestividade da ação, tendo em vista que a gente, em algum momento, vai poder reduzir bastante alguns investimentos no setor, e bem como agilitar o processo de utilização dessas pistas. Então, parabéns à CIA, parabéns ao relator, e acompanho. Diretor Ricardo Bezerra. Também acompanho o relator. Eu também acompanho, aprovado. Diretor Fenelon, os itens 7, 8, 9 e 10 que estão com o senhor são todos de renovação. Eu acho que se o senhor não se opuser e se o colegiado também aceitar, eu acho que nós poderíamos partir para a leitura de voto, dos votos. De acordo. Diretores, diretor Hélio, diretor Bezerra, por favor.